Oi, galerinha! Hoje nesse vídeo eu vou falar pra vocês como ficou a minha organização usando o meu bullet journal até o mês de, digamos, março. Então vamos pro vídeo. Bom, então vamos lá, né? Aqui a capa tudo bonitinho, como eu já expliquei no outro vídeo apresentando o meu caderno, como foi a construção. Eu vou deixar linkado aqui no vídeo para vocês darem uma olhada depois. E agora vamos para a parte assim de como foi a construção em si, né? Bom, aqui eu já tive o meu cronograma do meu primeiro semestre na faculdade de 2021, então eu já preenchi. E uma coisa bem legal que eu optei, porque como são muitas matérias e algo muito detalhado, eu quis dividir por cores. Então, cada cor significa uma matéria que eu vou ter. Então, e os que estão a lápis são os meus horários de monitoria que eu ofereço de química. E eu deixei a lápis ainda porque é algo que ainda tenho que confirmar com os meus outros colegas. Então ainda não fiz uma corzinha para eles, mas eu pretendo colocar uma única cor que represente as monitorias e depois também para os meus horários de reuniões da minha empresa júnior que eu faço parte. Bom, esse aqui era um post-it que eu tava usando que era provisório dos meus horários de monitorias de férias, mas isso aqui eu vou tirar depois de abril. Bom, aqui janeiro. E basicamente janeiro teve assim poucas coisas comparadas aos outros meses. Então aqui cada dia que passava eu fazia esse risquinho, né? Falando, passou o dia, vamos pro próximo. E assim por diante. Aí eu fui colocando certinho como eu fui explicando, né? Naquele último vídeo, que para cada bolinha ser preenchido seriam os meus compromissos, reuniões, médico e assim por diante. E aqui no cantinho direito, eu coloquei os meus compromissos dos outros meses que não são de janeiro. Então, eu mantive esse padrão para os outros meses. Essa parte de metas, vocês vão ver que ao longo dos meses não fez muito sentido. Então, eu só acabei colocando só do YouTube mesmo. Bom, aqui é o que eu fazia todo dia, tudo mais. Esse que tava em post-it é porque acho que tava muito bagunçado. Ah, não, é porque tinha pouco espaço mesmo. Aí eu coloquei um post-it por cima. Porque eu até que acabei fazendo muita coisa em domingo. E vocês estão vendo que para cada atividade concluída eu colocava um xizinho. E essa partezinha é porque eu senti naquele momento que eu tinha muita atividade pra fazer naquela semana. Aí eu falei, peraí, deixa eu fazer uma listinha de tudo que eu tenho que fazer. Então eu fiz uma listinha de todas as pendências e aí eu fui destrinchando ao longo das semanas. Isso ajudou bastante a me organizar e a me controlar e não ficar com ansiedade, né? Bom, aqui começou o mês de fevereiro e eu fiz umas coisinhas assim bonitinhas pra, enfeitar, né? Ficar bonitinho. Manteve o mesmo padrão. Aqui eu coloquei em amarelo, mas foi bem aleatório porque naquele dia eu tinha muitos compromissos e eu falei, pera, eu acho que eu vou começar a marcar de amarelo, mas vocês viram que eu parei no meio, né? Então não adiantou pra nada. Bom, aqui vocês estão vendo que a minha parte de metas eu acabei só colocando o do YouTube porque as outras coisas já não faziam mais sentido. Aí eu mantive assim o mesmo padrão. Aí aqui tá bem aleatório mesmo, né? Não tem uma coluna certinha. Aqui eu só coloquei para 4 dias as tarefas que eu comentei, né? Que eram todas as atividades pendentes. Aqui também. Aqui eu comecei a fazer uma coisa bonitinha, né? Peguei uma outra canetinha, fui fazendo algo mais clean, decoradinho. E todos os compromissos eu comecei a usar com o post-it. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Pro mês de fevereiro, né? Aí, para todos os compromissos eu fui fazendo no mesmo esquema. E algo que eu comecei a mudar, né? Além de decorar um pouco mais para dar um up, eu, em vez de fazer os xizinhos que eu fazia, eu comecei a grifar com marca-texto, porque eu sentia que, assim, me dava um pouquinho de empolgação a mais, então eu acabei mudando pra mudar os ares, né? Bom, aí aqui vocês estão percebendo que eu comecei a mudar, eu acabei já nem usando post-it, porque já tava dando trabalho,
sabe? De pegar o post-it, colar e tudo mais. Aí eu só fui fazendo só uns quadrinhos pra separar as atividades com os compromissos que eu tinha. E basicamente foi de fevereiro. Aí em março também fiz uma coisinha bonitinha. Aqui também eu mudei. Aí eu comecei a enfeitar assim um pouco mais bonitinho pro mês de março. E esse grifado aqui gigante era um evento que tava tendo, só que na verdade eu não participei, mas eu me inscrevi, né? Enfim, o que importa é a intenção. E durava todos esses dias, então eu acabei grifando pra eu não me esquecer. Bom, as metas, como eu falei já, eu coloquei só do YouTube. E a parte financeira eu acabei assim, nem preenchendo, porque a gente tá na pandemia, eu não saio de casa, então não faz muito sentido pra mim. Aí eu fiz com uma decoraçãozinha diferente. Aí pra cada compromisso ou pra cada atividade que eu concluía, eu grifava em amarelo. E que mais? Aí aqui, sabe aquela parte que eu falei que todas as tarefas que eu tinha pendente eu colocava num espacinho na folha? Então, como eu já tinha padronizado todos os dias assim, né, pra colocar em coluna certinho, não teve mais espaço. Aí eu fui colocando um post-it e realocando toda semana, né, pra nunca esquecer quais atividades eu precisava ir atrás ainda. E que mais? E se manteve assim por diante do mês de março. Tá. O que eu posso concluir, né, com esses 3 meses que eu usei o Bullet Journal dessa maneira é que, como agora em abril eu vou começar a ter as minhas aulas, eu já não vou usar o calendário mensal na forma física. Eu vou começar a usar o Notion e eu vou ver primeiro se eu consigo me adaptar a essa maneira. E se der tudo certo, eu já vou migrar para essa plataforma que eu acho que vai ser mais prático e rápido para mim. Porque quando começam as aulas na graduação, eu fico um pouco mais compromissada com as coisas, eu tenho medo de esquecer. E quando eu coloco no papel, por exemplo, nesse dia eu tive muitos compromissos e ficou muito bagunçado. Então, eu não quero que isso aconteça e no Notion eu acho que fica mais organizado e eu tenho mais autonomia, né? Porque dá pra apagar essas coisas e sem ficar muito feio, né? Então, pro mês de abril, o que eu vou fazer, né? Eu fiz a capa bonitinha também. E, basicamente, eu vou usar agora o Bullet Journal pra colocar todas as tarefas que eu tenho que fazer em todos os dias. Então, a primeira coisa que eu faço é ir no meu Notion e ver quais são os meus compromissos dos dias, quais vão ser os compromissos futuros, né, para ver se eu preciso fazer alguma atividade relacionada a isso, e depois eu vou destrinchando para cada dia que eu tiver. Então, por exemplo, já no dia 1º, que hoje é dia 31, né, eu já programei, né, para fazer essas 2 atividades, e eu tenho esses 2 compromissos. Então, eu vou colocando com as informações que eu tenho no meu Notion para o meu Bullet Journal. Porque assim acho que vai ser uma forma de eu continuar a usar o Bullet Journal, mas uma forma mais, digamos, informal, apenas de anotações e concluindo as metas e grifando com marca-texto. Então acho que isso vai ser mais prático, dinâmico para mim. E eu vou tentar ver se funciona para mim pro mês de abril. E aí, se não der certo, eu volto pro meu Bullet Journal, que eu vi que eu me adaptei muito bem nas férias. Então, era isso. E se der tudo certo, né, com o Notion também eu vou explicar mais pra frente como foi a minha adaptação com essa plataforma, que eu vi que tá bem famoso. E aí eu quis dar uma zoiada, né? Então fiquei bem curiosa pra saber como é a organização nessa plataforma. E se der tudo certo, também compartilho aqui com vocês. Tá? Então esse vídeo foi bem rapidinho, é pra mostrar pra vocês como tá sendo a minha organização, pra inspirar vocês também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e muito obrigada por ter assistido até aqui. E até a próxima. Tchau, gente!